Boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da FIAM com as principais notícias da semana. Nessa edição, conferimos a opinião dos jovens a respeito dos candidatos das eleições de 2018 e também abordaremos o aumento do preço da gasolina. E o último episódio da série especial sobre cirurgias estéticas com procedimento bariátrico. Veja agora no Jornal da FIAM. À medida que as eleições se aproximam, o número de pré-candidatos à presidência aumenta. Será que os nossos jovens estão atualizados sobre o assunto? Pesquisas realizadas pelo jornal Estado de São Paulo e site G1 mostram que Lula, candidato favorito à presidência do PT, está em primeiro lugar, seguido por Jair Bolsonaro do PSC e Geraldo Alckmin do PSDB. O Jornal da FIAM conversou com alguns jovens de 18 a 24 anos e questionou o que eles esperam dos candidatos à eleição 2018. Você sabe quais são os pré-candidatos à presidência em 2018? Não, felizmente não. Conheço alguns, a Marina Silva, o Bolsonaro, o Lula, o Rodrigo Maia, Geraldo Alckmin, alguns desses principais. Para conquistar o seu voto, o que o candidato à presidência deve propor? Investir em educação e segurança. Eu acho que investimento em educação, saúde, coisas básicas do nosso cotidiano e mudar, né, essa crise que o país está vivendo. O professor de jornalismo Eduardo Correia diz que essa será a eleição mais complicada dos últimos anos. Eu acho que ainda é muito cedo para a gente ter uma ideia de como que vai ser essas eleições, mas com certeza elas vão ser tensas e complicadas. Talvez agora, em função do alto índice de desemprego, dessa situação econômica que a gente está vivendo, que também é delicada, alguns retrocessos sociais que possam eventualmente ser encaradas dessa maneira devem ser retomadas à pauta. Eu acho que algumas regiões vão ter demandas específicas, outras regiões vão ter outros interesses, né? Mas, pelo que se avizinha, e em função do quadro que a gente vive hoje, eu acho que a grande pauta vai ser a volta do desenvolvimento e a geração de emprego e renda para a população. Mas é um palpite, até lá as coisas podem mudar. Agora vamos falar com a repórter Beatriz Almeida para saber como andam as pesquisas de intenção de voto. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Letícia. Segundo pesquisas recentes realizadas pelo Instituto Datafolha, Lula, candidato do PT, está com 31% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro, do PSL, com 15%, e Marina Silva, do Partido Rede, com 10% das intenções de voto. Vamos falar agora de economia. A Petrobras passou a divulgar o preço médio da gasolina e do diesel nas refinarias. A ideia é mostrar para o consumidor como é formado o preço pago nas bombas. O valor dos combustíveis cobrado pela Petrobras na refinaria agora está disponível no site da estatal. Hoje, por exemplo, o preço médio do litro da gasolina sem tributos comercializado pela Petrobras é R$ 1,64 e o do litro do diesel R$ 1,88. Mas daí até chegar aos postos, quanta diferença? Paguei no litro R$ 4,20. Um absurdo. Com a divulgação do preço médio do combustível na refinaria, a Petrobras quer mostrar qual a parte dela no aumento dos preços. De acordo com a empresa, de outubro para cá, por exemplo, o preço da gasolina na refinaria subiu 9 centavos. Enquanto isso, nesse mesmo período, o preço da gasolina nos postos subiu 54 centavos, ou seja, 6 vezes mais. O governo federal entrou com uma representação no CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para investigar uma possível combinação de preços entre os postos de combustíveis, que estariam mantendo os preços elevados. Eu acho que há uma combinação de preço. E é o que falam, quando o preço é muito baixo é porque tem alguma irregularidade. Dono de postos de gasolina há mais de 42 anos, Carlos Freitas nega a existência de cartel. O mercado hoje de posto de gasolina é muito competitivo. Não tem como se combinar preço, é praticamente impossível. Até porque cada um tem seu preço de compra e tem seu custo. Eu acho que ela nunca existiu. Pelo tempo que eu estou no mercado, eu, por exemplo, desconheço aqui em São Paulo combinação de preço. Há muito tempo isso aqui é livre comércio. Tem uma livre concorrência onde o preço é o fator de maior concorrência entre os postos.
Para o especialista em petróleo Carlos Quarello, a divulgação pode ajudar o consumidor a entender como é composto o preço cobrado nas bombas, mas deixa em questão ainda a combinação de preços. Eu acho ótimo que a oscilação de preço seja passada e torne-se conhecida para o consumidor final, para poder acompanhar quantas anda esse mercado. A empresa ganha, o consumidor ganha, vendo dessa forma, todo mundo ganha por isso, né? Mas o que é muito estranho, e aí como professor eu digo, por que em certas regiões, né, os preços são muito parecidos? É caro porque eu acho que querem faturar muito alto em cima do que propõe a gasolina. Hoje em dia já é possível realizar operações bancárias em qualquer lugar utilizando apenas o celular. Falamos um pouco sobre o que é segurança da informação e suas vantagens para o nosso cotidiano. Transações bancárias, transferências e pagamentos de contas são parte das atividades do dia a dia de qualquer trabalhador. O que antigamente era feito apenas no caixa do banco, mais tarde passou a ser realizado nos chamados caixas eletrônicos e até mesmo em lotéricas. Mas hoje, com o advento da tecnologia, é possível realizar qualquer uma dessas atividades usando apenas o celular. Dona Márcia, como a senhora faz transferências? Eu faço do caixa eletrônico. Sabia que é muito mais simples e até mais seguro fazer a transferência do celular do que utilizando o caixa eletrônico no banco? Não, que legal! Conversamos com Mayra Comel, coordenadora de TI, especialista em tecnologia da informação com 9 anos de experiência em desenvolvimento de aplicativos para bancos. Segurança da informação nada mais é do que um conjunto de proteção de dados e informação de uma organização ou de um indivíduo. Hoje, por exemplo, nós temos aplicativos, começou tudo com a internet, né? A internet veio, a gente então trocou o papel pela internet. Então hoje você não precisava, antigamente, né? Você entra no banco, depois você passou aí pela internet, hoje você tem aplicativos. Perguntamos para Gabriel, coordenador de uma multinacional e professor universitário, sobre as vantagens de se utilizar aplicativos de celular para realizar transferências e pagamentos. Bom, para mim já é segunda natureza, assim, eu estou sempre checando extrato, saldo, né? Eu uso 2 apps, né? Então, ou Internet Banking ou os apps de 2 bancos, e pelo menos a minha conta principal eu checo 2, 3 vezes por semana lá, então já virou second nature. O ponto forte de segurança da informação, então facilitar o seu dia a dia, no sentido, você não precisa se deslocar da sua residência e até um banco, pegar chuva, banco, enfim, trânsito, filas e o que mais para fazer uma transação. Então ele vai passar por um antivírus, várias coisas para tentar minimizar esse impacto dentro da empresa e até preservar os dados do próprio funcionário que está sendo ameaçado. E para finalizar a série especial sobre cirurgias estéticas, conheça um pouco mais sobre o procedimento bariátrico. Confira. E hoje nós estamos aqui com a diretora de atendimento de uma das maiores contas de telefonia do Brasil e sócia de um pet shop, Fernanda Andressa. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem. E hoje em dia, como que está a sua vida? O que mudou? Nossa, tudo. E eu não posso falar só da autoestima, óbvio, né? A autoestima melhorou muito. Mas eu acho que tem outras coisas por trás da autoestima, porque você pode ter uma autoestima com qualquer peso. Eu não fiz a bariátrica por conta do perda de peso. Eu fiz a bariátrica porque a perda de peso era muito importante para a minha saúde naquela época. Então, por exemplo, eu tinha 39 anos, hoje eu tenho 41, mas com 39 anos meu coração já não funcionava tão bem, porque eu tinha um peso muito grande. A decisão da bariátrica, ele não tem que vir pela autoestima, pela beleza. A consequência, o que você lidar pela bariátrica, a autoestima é um plus, mas não deve ser o seu maior motivacional para fazer uma tomada de decisão tão radical. Nós vamos falar agora com o Dr. Marcos Cirilo, que é cirurgião bariátrico. As cirurgias elas são diferentes, elas têm um grau de restrição, que é quando você diminui a capacidade do estômago, né? Você tem a restrição com a desabsorção, que você faz uma emenda no intestino que encurta um pouco e dificulta a absorção dos nutrientes. E você tem uma totalmente desabsortiva que não é muito usada, porque dá complicação. Às vezes você tem que desfazer porque a pessoa perde muito. No Brasil é pouco utilizado. Muitas pessoas pensam que a cirurgia é um milagre, que é só fazer e nunca mais vai engordar. Aí que mora o perigo. De acordo com a nutricionista Ellen Luna, a verdadeira mudança vem com a reeducação alimentar e uma rotina de exercícios físicos. A gente precisa corrigir hábitos. A pessoa, quando ela passa pela cirurgia, ela ainda continua
querendo e pensando na mesma quantidade que ela comia antes, só que agora mudou. Eu tenho esse problema aqui, eu tenho muito paciente que chega aqui já querendo laudo para cirurgia e fazer acompanhamento só depois. Só que isso não dá para acontecer, porque você precisa corrigir o hábito antes. Bianca Tamari para o Jornal da FIAN. Boa noite. O Jornal da FIAN volta em instantes. Com a reforma do ensino médio, muitos alunos encontram dificuldades para esclarecer suas dúvidas sobre o assunto. O repórter André Vidal esclarece as questões da reportagem a seguir. Uma dúvida que vem causando muita polêmica e discussão é sobre a reforma do ensino médio, a BNCC. Muito se fala se os estudantes sairão prejudicados ou se é algo realmente vantajoso para eles. 60% da grade curricular dos alunos serão de matérias comuns da BNCC, enquanto 40% serão voltados aos interesses dos alunos. Eu digo que a BNCC, essa nova reforma, veio para dar mais autonomia para as escolas distribuírem as áreas itinerantes, formativas do conhecimento, distribuir esses itinerários formativos para que possa contribuir para a educação brasileira. A diretora de Escola de Ensino Infantil, Sônia Regina, se preocupa e explica os cuidados que o estudante e o professor devem ter para não encontrar dificuldades no aprendizado desde cedo. Eu consigo ver uma perspectiva bem interessante para o estudante como protagonista do seu próprio conhecimento. Eu penso até que as instituições precisam, então, avaliar por um período, porque é algo que está sendo implantado agora. O coordenador pedagógico Enes Carlos Duarte fala dos impactos que o jovem pode enfrentar após concluir o ensino médio. Uma vez que elas têm uma ruptura muito significativa com a prática educacional do ensino médio atual, com o tipo de formação de professores para o ensino médio atual e o que se quer a partir de agora com essa base. A reforma do ensino médio, proposta pelo governo, procura flexibilizar a grade curricular do aluno e também incentiva a ampliação de escolas de tempo integral. Estudar no exterior está cada vez mais se tornando uma tendência entre o público jovem. Confira as dicas para aqueles que desejam investir no intercâmbio. Jovens antenados, inovadores e criativos. Esse é o perfil do profissional buscado pelas empresas atualmente. Em busca de um currículo turbinado e de conhecimentos acadêmicos, os estudantes estão cada vez mais apostando no intercâmbio. Conversamos com o agente de viagem Oswaldo Júnior, que nos contou o passo a passo de como conseguir investir numa viagem de intercâmbio. Olá, me chamo Oswaldo Júnior, trabalho na Vetava Intercâmbio. Já morei na Austrália, já morei na Irlanda, conheço a Nova Zelândia também. Trabalho com intercâmbio já faz 3 anos nesse segmento. Eu acho que todo mundo deveria fazer o intercâmbio para se conhecer, para conhecer pessoas, para ver o estilo de vida que é, porque o intercâmbio é isso. É um mundo que cada vez cresce mais, se abre mais portas, as empresas são hoje todas multiculturais, então intercâmbio hoje é a palavra do momento, é multiculturalidade, é você se conhecer, se permitir. Na volta do intercâmbio, a garantia de uma bagagem cheia de conhecimentos é certa. Conversamos com 2 intercambistas que nos contaram as experiências e desafios no exterior. Eu resolvi vir pra cá, eu vendi tudo que eu tinha, cara, e foi a melhor decisão que eu tive. Eu tô aqui há 1 mês só que eu nunca imaginei que eu ia estar tão feliz assim, que eu ia estar conhecendo tanta gente, conhecendo tanta coisa nova, que eu ia estar tendo essa experiência, ia estar sobrevivendo sozinho, porque aquele negócio, comidinha de mãe, pelo amor de Deus, como faz falta, cara. O amadurecimento que eu adquiri aqui, sem dúvida, é pro resto da minha vida. E agora, de fato, que eu me sinto independente, é uma experiência que engrandece muito mais, acho que pessoalmente, do que qualquer outro mérito. E quais são os países preferidos pelos jovens brasileiros que querem fazer intercâmbio? Estamos aqui com o Rafael, estudante de Publicidade e Propaganda. Rafael, você pensa um dia em fazer intercâmbio? Sim. Para onde você iria? Para a Alemanha. Para os Estados Unidos, em Los Angeles. Iria para o Canadá. Japão. Espanha. Ana Caroline para o Jornal da FIAN, boa noite. A cidade de São Paulo conta com mais de 33 mil agentes culturais cadastrados no site da Prefeitura, entretendo cada vez mais os jovens. Qual o melhor lugar de lazer e cultura na cidade de São Paulo? Bom, na minha concepção, eu acho que Vila Lobos é um lugar bem bacana. E Ibirapuera também.
O Parque Estadual Vila Lobos, localizado no Alto de Pinheiros, na cidade de São Paulo, foi inaugurado no final de 1994 e é muito procurado para caminhadas e passeios de bicicleta. O parque também promove eventos musicais, especialmente instrumentais, e possui um complexo de tênis. Provavelmente o Largo do Arouche. O Largo do Arouche, próximo à estação República do metrô, é uma praça tradicional da região central da cidade de São Paulo. Se transformou no Mercado das Flores, oficializado em 1953, e por essa razão também é conhecido como Praça das Flores. Eu costumo frequentar muitos centros culturais, principalmente onde eu moro, né, que é o bairro do Grajaú, e o Parque Ibirapuera também. Com quase 120 hectares, o Parque Ibirapuera é o mais importante da cidade de São Paulo. Foi eleito em 2015 um dos melhores parques do planeta e é o mais frequentado da América Latina. Dentro do parque, há inúmeros museus, auditórios, ciclovias, quadras e pistas integradas à área cultural. A doutora em comunicação, Fabiola Tarapanoff, diz que o interesse dos jovens é fundamental na época em que vivemos. Eu acho que o jovem sempre se interessa por cultura. O que deveria melhorar é o acesso. Porque o jovem, quando tem acesso, quando uma exposição é gratuita, seja no MASP, no Museu de Arte Moderna, no MIS, o jovem, você vê que tem recorde de bilheteria, né? Então, várias exposições de sucesso mostram, nos últimos anos, que o jovem se interessa pela cultura. Só tem que o acesso ser facilitado. Na capital paulistana, existem mais de 3 mil espaços cadastrados na prefeitura, destinados a eventos culturais. Inscreva os espaços onde você desenvolve suas atividades artísticas e culturais no site spcultura.prefeitura.sp.gov.br. O basquete vem crescendo cada vez mais no Brasil entre os jovens. Desde 2012, a modalidade vem passando por mudanças. Confira quais são. O basquete, assim como o futebol, é uma paixão antiga no Brasil, mas nem por isso deixa de conquistar novos adeptos. A instalação de uma das maiores ligas esportivas do mundo no país é um dos fatores para o crescimento do esporte no Brasil e o motivo da conquista de novos admiradores. Segundo dados da NBA, quando os atletas aderiram à greve por conta da faixa salarial em 2011, o mercado estagnou e boa parte dos jogos da pré-temporada foram cancelados. O único lugar em que o mercado apresentou crescimento na época foi na América Latina, e o Brasil foi um dos principais responsáveis pelo progresso. Teve um boom de investimento, patrocinadores, voltaram jogadores da Europa, Leandrinho, Varejão voltaram da NBA. Então acho que nos últimos 3 anos, assim, o basquetebol brasileiro mudou da água para o vinho. O NBB, a LNB, foi a primeira liga a ter essa parceria com a NBA. Então influenciou muito no que o Brasil está fazendo hoje em dia em questão de evento. A nossa liga se espelhou muito no que eles fazem, tiveram encontros de marketing, algumas coisas assim. O esporte, é claro, apresenta diferença na modalidade, e são essas diferenças que definem um atleta na hora de jogar. Os compromissos que o streetball tem em relação de quadra, que a galera, quando vai jogar o 5 contra 5, ele tem muito mais eu vou ganhar, então eu não quero sair da quadra. No streetball tem muito mais essa questão de eu quero te difamar, eu quero te zoar. E com incentivo, muito treino e sonhos a serem alcançados, os mais jovens buscam inspiração nos veteranos para alcançar seus objetivos. Eu dedico bastante parte do meu tempo livre para treinar basquete, sempre quando eu posso, e fazer o que eu gosto, né, jogar basquete. Dedicar bastante, né, aqui nos treinos e no final do ano, fazer peneira e, se Deus quiser, continuar a carreira profissional. E essa edição do Jornal da FIAN chega ao fim. Boa noite.